Por trás do CNPJ tem sempre um CPF, e o CPF sempre precisa estar muito saudável e motivado e forte para que o CNPJ esteja também prosperando. Tive uma proposta assim assado, a proposta é para ganhar R$ 0 por mês. A gente começou a ver que as pessoas não queriam mais do off ou do online, elas queriam mais contato, mais entendimento, mais conversa, mais proximidade. Então é esse desconhecimento que às vezes acaba prejudicando a evolução do negócio. Que você vai ter uma falsa segurança que você está protegido e na verdade você não tá. Olha, o teu nome de marca não tá mais disponível, tem que mudar. Não tem como fazer. A reputação, o se reestabelecer no mercado, se reposicionar para o seu cliente e mostrar que você tem essa fragilidade de negócio, para mim é um dos piores pontos que você precisa colocar. Tudo precisa ser muito bem pensado quando a gente fala de propriedade intelectual, porque imagina a gente construir uma empresa por anos, né? E investir tempo, dinheiro, energia e simplesmente descobrir que a sua marca não é sua, né? Hoje a gente está com o Felipe, proprietário da Pink, e é uma empresa de registro de marcas e patentes, proteção intelectual, e ela tem uma postura muito singular que eu quero te convidar a assistir até o final. É um prazer te receber, Felipe. Prazer é meu, Mai. Primeiro, obrigado pelas palavras. Já ia começar o podcast chorando aqui, mas eu vou poupar vocês dessa cena. Obrigado pelo convite. Eu espero que a gente consiga ter uma troca aqui bem singular, como a gente estava conversando anteriormente, falando sobre negócio e falando principalmente sobre a proteção que cada um dos negócios precisa, né? Porque a gente sabe que a vida empreendedora, você se desafiar na vida empreendedora, ela é um passo muito grande. Como a gente também estava falando antes, muitas pessoas elas vão em cima do muro para essa vida empreendedora e ficam naquela, continuo no CLT, vou para a empresa, não vou para a empresa, porque realmente é uma carreira desafiadora. Você está sempre ali na linha de frente, geralmente sozinho, geralmente na cabeça da liderança, e mesmo que você tenha sócios, vocês têm esse lugar de conseguir se motivar as pessoas e motivar o negócio aí sempre à frente. E falando um pouquinho da Pink, a Pink então é uma empresa de propriedade intelectual de forma geral, com foco no registro de marca, então a gente trabalha protegendo negócios, a gente tem um bordão que diz que você cria e a gente protege, então o nosso objetivo ali com a Pink é conseguir trazer essa proteção para cada uma das ideias criativas que saem das mentes de tantos empreendedores Brasil afora e mundo afora, porque a gente também tem alguns clientes espalhados ali pela Europa e pelos Estados Unidos. Bacana. Eu individualmente sou cliente, né? Eu sou fã da marca e eu queria trazer esse CNPJ em pauta para vocês conhecerem e terem a oportunidade de discernirem a personalidade da Pink, né? E aí, a partir disso, eu queria que você trouxesse um pouquinho da história do CPF que fundou o CNPJ Pink, né? Como Boa. que funcionou isso? Como que você enxerga? A gente faz uma analogia bem... no nosso grupo, a gente tem vários CNPJs, né? E por trás de um CNPJ a gente tem um CPF que não Sim. desistiu. Então, qual que é a história do CPF do Felipe em relação ao CNPJ da Pink? Boa. Primeira coisa que esse lugar de CPF e CNPJ é muito legal a gente trazer, porque, como você disse que por trás do CNPJ tem sempre um CPF, e o CPF sempre precisa estar muito saudável e motivado e forte para que o CNPJ esteja também prosperando. Aprendi isso com o passar dos anos ali, e agora, inclusive, estou focado em deixar o meu CPF cada vez mais forte para que o negócio também funcione nessa mesma corrente ali. A Pink ela surgiu há 7 anos atrás, quando a minha ex-sócia, hoje eu toco a Pink sozinho, vai fazer 2 anos, mas eu tinha uma sócia antes, e surgiu de um papo de balada, na época eu ainda era um jovem que ia para as baladas, aos domingos, inclusive. Eu era da área trabalhista e a gente teve uma conversa sobre a necessidade que os criativos tinham de procurar o auxílio jurídico, mas tinham medo de ir até um escritório, de não entender o que o advogado estava falando, de não entender como é que funcionava aquele universo. E aí
A partir dessa conversa, essa conversa morreu. Na sexta-feira da semana seguinte, o meu melhor amigo me mandou mensagem. Leite, meu apelido é Leite, Felipe Leite. Precisava que você fizesse um recurso para mim no meu processo no INPI que deu errado. Eu tentei registrar minha marca e não deu certo. Eu falei, cara, eu não entendo nada de registro de marca. Eu sou trabalhista e eu sei, eu meto a cara e faço. Mas sem a segurança. Qual que é o prazo? E eu já pensando, o prazo é hoje. Vocês querem apostar quanto que o prazo era hoje? Aí ele falou, eu acho que o prazo é amanhã. Eu falei, bom, prazo no sábado não vence, né? Mas será que no INPI é diferente? Não sabia nada. Depois fui lá e eu mandei mensagem para essa minha ex-sócia e falei, você tem modelo de recurso? Não tinha esse modelo ainda, porque ela também não trabalhava dentro dessa área do registro de marca ainda. E aí fiz o recurso de marca dele, protocolei tudo certinho e ela fez esse convite. Vamos conversar sobre uma empresa que atende criativos? Eu trabalho numa agência e eu sou da área de vendas e eu preciso de um contraponto que seja uma parte operacional e jurídica para poder me ajudar com tudo isso. Eu vendo e você executa. Eu falei, vamos conversar. Cheguei, marcamos esse papo um sábado de manhã, conversei com ela e já voltei de lá destinado a falar que queria fazer aquilo porque eu não queria mais estar no trabalho que eu estava, porque não me identificava com aquilo. Eu gostava de fazer, porque eu sempre gostei bastante do corporativo, da meta, do indicador, da entrega, de conversar entre setores, formalizar por e-mail. Eu tenho esse problema, então gostava muito disso. Conversei com os meus pais, porque eu ainda morava com eles, né, nessa época, e falei, tive uma proposta, assim, assado, a proposta é para ganhar R$0 por mês, e aí acho que eu vou aceitar. Meu pai falou, não aceite, você já está ali, advogado, já vai migrar, faz um ano que você está na empresa, lá tem bônus, tem PLR, bonificação, lá, não vá. Minha mãe falou, vai porque você é jovem, você tem aqui qualquer coisa, você volta para cá, se não der certo, você procura outro emprego. E eu falei, quer saber? Eu vou. No mesmo dia, eu já mandei uma mensagem para ela e falei, aceito, vamos começar quando? A gente tem que decidir nome, identidade visual, cor, público, a gente tem que decidir tudo, não existia nada. Tinha uma ideia que era trabalhar com criativos, desburocratizar o burocrático. E aí, aceitei o desafio, meu pai voltou a conversar comigo, inclusive falando assim, quer saber, na verdade vai, porque eu já tive a oportunidade de abrir uma corretora de seguros que hoje fatura milhões e não fui, então vai porque vai valer milhões daqui a pouco. E aí fui, a gente criou tudo do zero, processo do zero, gerenciamento de setores do zero, tudo trazendo o que eu tinha de conhecimento do corporativo para dentro. Então eu sempre falo que a Pink desde sempre consegue entregar um serviço de qualidade como uma empresa grande, desde que éramos só eu e minha ex-sócia. Então hoje nós temos lá um time de 15 pessoas, inclusive no fechamento eu trouxe até os indiretos, a gente está trabalhando com 23 pessoas hoje lá na Pink. E trabalha nesse lugar de poder entregar essa proteção de negócio e, mais do que isso, entender que o registro de marca é a ponta necessária para essa proteção, mas o negócio precisa ter vários outros alicerces contábeis, fiscais, organizacionais, de marketing, de gestão. Então, o registro de marca é o elemento que protege tudo isso. E sem ele, você acaba criando, né, construindo um castelo em cima de um solo de areia que pode despencar a qualquer momento. Então, hoje a gente tem... eu me orgulho muito disso, de ter conseguido construir a empresa que... mudou a forma como se fala de propriedade intelectual no Brasil, e a gente hoje é inclusive referência nacional de ter trazido isso ao público. Nós somos uma das primeiras que trouxe essa linguagem mais fácil, que tirou o bordô e o preto do conteúdo jurídico, que trouxe o rosa e o laranja. Então, a Pink é a empresa jurídica criativa que consegue entregar essa conexão com todos os empresários, inclusive os empresários da criatividade. E muitas empresas nascem de um papo despretensioso, numa balada, num vinho, num restaurante. E eu costumo dizer que o conservadorismo, ele atende e soluciona para um público específico. Assim como seu pai foi muito conservador quando você trouxe essa ideia para ele, e concordo com ele no sentido de tenho filhos também, e também me preocupo com essa situação, só que converso muito com a opinião da tua mãe no sentido de depende da gente, que empreende.
o quanto a gente está nadando num aquário, né? Numa grande corporação, ainda que ganhando bem, com bônus, PLR e tudo mais, mas a gente está ali encapsulado naquele quadrado e, antagonicamente falando, a nossa jornada empreendedora, a gente tem, a partir da nossa própria análise, esforço e empenho, as razões pelas quais a gente está fazendo aquilo Sim. que a gente faz, e o ônus e o bônus são todos nossos, né? De todas as decisões, inclusive. Sim, e eu acho muito interessante essa narrativa que vocês construíram a partir da primeira ideia, né, de trazer para o criativo uma forma criativa de desburocratizar, porque vocês têm uma comunidade. Sim. E essa comunidade, ela, ao meu ver, e eu faço parte dessa comunidade, ainda que não tão criativa, é muito sólida, é muito engajada, vamos dizer assim. As pessoas, elas se conectam ali de uma forma muito genuína e indicam as próprias pessoas que estão ali naquela comunidade, porque elas se conectaram com a tua proposta, com a tua ideia, com a pegada da Pink, né? Sim, e a gente furou a bolha de tal forma que no Twitter ou no Threads, em redes sociais que a gente nem é tão ativo, quando acontece algum problema relacionado à propriedade intelectual, a chuva de marcações em fala com a Pink, chama a Pink pode cuidar disso pra você. Eu fico pensando, quem são essas pessoas que me conhecem e por que não são meus clientes e estão me indicando? Então a gente tem esse poder que eu digo ali dentro desses universos criativos e dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, desse pessoal que trabalha mesmo com o sonho de empreender. E hoje a gente começou num lugar em que a gente atendia e falava muito para pequenos CNPJs, inclusive os CNPJs que ainda nem existiam, então os presas que ainda trabalhavam só com o seu CPF. E hoje a gente veio construindo um caminho em que grandes empresas também procuram a gente para poder ter os seus negócios protegidos, né? Então, quando eu falo que a gente não trabalha só com a parte de marcas, é porque mesmo que o nosso produto principal hoje seja o registro de marca, as conexões que a gente tem com todas as outras áreas da propriedade intelectual são tão fortes que a gente consegue atender qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho, porque se a Pink não faz, algum dos nossos parceiros vai fazer aquilo ali com a mesma credibilidade, com o mesmo empenho que a gente executa aquilo. Por isso que a gente, inclusive, participa de todo o processo junto. A gente nunca delega aquele serviço e fala, não, isso é com o fulano, vai lá resolver com ele. A gente participa de tudo isso porque o que eu quero se procurou a Pink, ele quer ser atendido pela forma como a Pink atua e como a Pink trabalha. Então, os meus parceiros fazem parte de tudo isso e esse é um dos primeiros alinhamentos que a gente faz quando começa qualquer tipo de parceria. E você mesmo abriu registrou a marca da Pink? Foi o seu primeiro registro? O primeiro registro da Pink... Agora você me pegou, né? Você me pegou nessa. Eu não lembro se foi da Pink, porque a gente começou a marca em novembro de 2018. Novembro de 2018. Uhum. De novembro de 2018 até fevereiro de 2019, a gente não tinha nome ainda. A primeira ideia da Pink era chamar Registrei. Registrei, inclusive, é uma marca registrada e também está aí no mercado hoje muito bem, por sinal. A Contabilizei estava fazendo super sucesso na época e a gente falou, registrei, bora. É isso que a gente quer. Um serviço digital, que as pessoas tenham acesso a isso de forma rápida, vamos para esse lugar, vamos ser a Contabilizei do registro de marca. Quando a gente começou a idealizar o projeto, a gente começou a ver que as pessoas não queriam mais do off ou do online. Elas queriam mais contato, mais entendimento, mais conversa, mais proximidade. Até porque a gente estava indo pro lado da criatividade, do pessoal do criativo. Então, eles têm esse lugar de criar, de você entender, de sentir o porquê que aquela obra, por exemplo, o direito autoral veio pro mundo, né? Então, a Pink ela não foi registrada logo no início porque ela nem tinha um nome. E aí a gente foi pensando em outros nomes que fosse um nome criativo, até que um belo dia a gente tentou quarta palavra, quarta sílaba, meio começo do teu nome, meio final do meu, e de repente surgiu Pink, que é a propriedade intelectual Nunes e Campos. E na hora que surgiu o Pink, a gente pensou, putz, Pink ainda tem a ver com a cor e a gente é rosa e laranja, bora! Daí a gente teve a pessoa que fez todo o manual de marca, toda a identidade visual, ficou aquela construção perfeita e a gente falou, é isso, é essa empresa que a gente vai fazer, vai dominar o mundo com ela.
E vou confessar uma coisa para vocês aqui, né? Quem fez o meu registro de marca da minha primeira empresa, do CNPJ Contadora, foi eu mesma. E profissionais contábeis, em linhas gerais, via de regra, têm condição de oferecerem esse serviço. Eu, lá nas minhas empresas, eu não ofereço esse serviço. Por quê? Porque, para mim, não faz sentido trazer essa solução. Ao passo que eu mesma fiz o meu primeiro registro, hoje eu sou cliente da Pink exatamente por essa razão, do portfólio de soluções, né, para a estrutura que hoje tem no ecossistema de negócios do Grupo CNPJ, de modo que eu hoje tenho com o grupo da Pink especificidade, especialidade, cuidado. Então, conversa muito com essa filosofia. E aí eu acho que é muito diferente da primeira concepção que vocês tinham do contabilizei versus registrei, porque a pegada de uma contabilidade digital, por exemplo, não é a mesma da minha empresa de contabilidade, dessa proximidade, do cuidado do ali, né? olhar para o CPF por trás do CNPJ, né, do empresário. E tem cliente para todo mundo, tem cliente que não vai valorizar isso e tem cliente que vai valorizar. E eu vejo muito isso na Pink, né? Essa diferença do registro de marca por linha de produção, porque hoje em dia você não precisa, com a IA, de uma empresa registrando a tua marca. Você vai lá no chat GPT, você pergunta para ele, vê os procedimentos padrões e não tem crítica para saber se aquilo faz sentido ou não, não tem amplitude de análise e conjectura para entender que faria sentido colocar uma ou outra classe. Então, eu acho que essa pegada mais de olhar, de fato, para a marca que foi construída com tanto carinho para aquele empresário que muitas das vezes começa como CPF e ainda nem tem a abertura do seu CNPJ, é que é a principal diferença da Pink em relação a outras empresas que também trazem essa solução de negócio. Perfeito. Quando a gente fala sobre, lá na Pink, inclusive, no nosso discurso comercial, a gente tem que fazer o registro de marca, qualquer pessoa pode fazer. Não importa quem seja, pode ir lá e fazer o próprio processo de registro. E a gente brinca que, assim como você pode registrar a marca sozinho, você pode cortar sua franja em casa sozinho, você pode construir uma parede sozinho, você pode colocar uma prateleira em casa, só que vai depender muito da expertise e do resultado que você quer ter com aquilo. Depositar uma marca é algo simples? No começo, não. No começo é trabalhoso, vai levar 2 horas para poder entender e você vai ver o vídeo, você vai protocolar e baixar a guia. Vai ter todas aquelas incertezas se a guia tá certa, se a guia tá errada, se você tá pagando certo ou não tá, se vai ser um investimento que tá sendo colocado no lixo. Mas beleza, registrou, depositou a marca lá. Depois desse momento, você tem hoje em dia uma longa espera de 21 meses, pelo menos, em que o seu processo vai ficar rodando ali no NPI. Qualquer movimentação nesse processo precisa ser tomada e precisa ter a cautela de você usar o remédio certo em cima daquilo. Então, se receber uma posição, ou se ele não for aprovado, ou perder algum prazo, porque agora, por exemplo, está abrindo um monte de exigência para comprovar coisas durante o processo. Então, é essa jornada que precisa ser muito bem feita. E claro, lá no início, quando a gente conversa com esses empreendedores, a gente sempre traça para ele a melhor estratégia. Então, se hoje a Maiara, ela decidiu que ela tem um escritório de contabilidade, a Maiara vai estar protegida na classe do escritório de contabilidade, lá na classe 35. Mas se ela já tem pretensão no plano de negócio dela de abrir um podcast, de ter um grupo que vai administrar várias outras frentes, de trabalhar com marketing e publicidade, de fazer evento, de ter consultoria financeira e abrir esse leque para outros lugares, é no momento que você está pensando no seu planejamento que você vai colocar todas essas proteções ao mesmo tempo protegidas no INPI. E às vezes, quando você está com esse olhar de que eu mesmo posso fazer, você vai olhar só para o que eu faço. Contabilidade 35 registrei. E você não pensa nesse plano completo do teu planejamento 360 ali. E eu nem digo que todo mundo já vai ter a condição de já depositar em todas as marcas logo no início, mas saber dessa necessidade é algo que eu surpreendo muito dos clientes hoje em dia. Falando, tá, você já tem a sua marca, realmente está registrada, só que você registrou a tua marca lá na classe 16 para livros, e você é uma biblioteca.
tem certeza que na 41 você também não precisaria dessa proteção? Você não pretende, você não tem, você não explora tudo isso aqui também? Então, é esse desconhecimento que às vezes acaba prejudicando a evolução do negócio. Que você vai ter uma falsa segurança que você está protegido e, na verdade, você não está. Então, a gente sabe que tem até aquela expressão do cada macaco no seu galho, né? Então, você tem que saber quem faz o quê e como você faz aquilo que você está se dispondo a fazer. A gente fala lá na Pink bastante também que na ideia de que a burocracia fica com a gente e a criatividade fica com os nossos clientes, é porque esquece o NPI, esquece o teu registro, eu já estou cuidando disso aqui para você. E, inclusive, eu estou com a comunidade em que você pode tirar dúvidas, porque se você é pequeno, você vai ter muitas dúvidas de marketing, de financeiro, então a gente tem esse lugar lá dentro, inclusive com sugestões para eventos, para que as pessoas possam cada vez mais evoluir dentro do lugar do empreendedorismo. E aí, a gente cuida de toda essa parte enquanto você está focada em alavancar o seu negócio, crescer o seu negócio, enxergar as melhores oportunidades. Porque se você tenta fazer tudo, em algum lugar você está falhando. E que não seja na proteção e principalmente que não seja no crescimento que você precisa para aquele negócio que você está criando. Sim, e faz muito sentido, fazendo uma analogia com a abertura da empresa, né? Hoje você não precisa de um contador para abrir uma empresa. Você abre gratuitamente em portais ou você mesmo. Só que você abre errado, você paga imposto errado, você faz coisas que um analista, um especialista conseguiria te orientar. E partindo dessa premissa, né, de a gente olhar com maior detalhe, melhor profundidade, eu também compartilho da mesma opinião que a sua. Nesse momento que a pessoa ainda é eu presa, ela não tem, né, o investimento necessário para conseguir a amplitude necessária, mas ela sabe que ela precisa fazer aquilo e aí ela faz o que? Ela se capitaliza para conseguir investir nisso, porque faz muita diferença a gente agir de uma forma preventiva, Sim. Né? Eu faço sempre essa análise de retorno do investimento, né? O quanto eu vou me preocupar financeiramente falando se eu não tiver investido nessa situação que hoje parece que, nossa, eu não preciso, isso não vai acontecer até o dia que acontece. Então, eu quero trazer uma fofoca, né? Fofoca, a gente adora fofoca, né? E aí eu quero... Um café para fofoca que a Mar vai soltar aí. Eu quero te perguntar, qual que foi a maior e mais surpreendente fofoca nesse sentido que você pode compartilhar nesses 7 anos de negócio voltado para a proteção intelectual, que você observa que, nossa... Realmente foi uma fofoca, mas que você teria feito diferente. Quais insights que você pode trazer para a gente nessa fofoca, né? Uma fofoca camuflada. Apenas nomes fictícios podem Sim, estar garantido que os nomes serão... por favor, para a gente não ter serão problemas. resguardados. Mas e que você pode trazer de insight para quem está assistindo a gente... entender as razões pelas quais aquilo, de fato, faz muito sentido. Perfeito. Eu sou péssimo nisso, mas eu vou... Sempre que eu falo, vou citar 3 exemplos, o terceiro eu sempre esqueço e fico, putz, tem mais um que eu tenho que falar. Mas vamos lá. Quando você fala sobre essa parte do preventivo, isso é uma cultura que é uma cultura do brasileiro, não ser preventivo. Por exemplo, a gente não tem o costume de ter um MEI e cuidar de declarar o imposto de renda que o MEI precisa fazer ou de organizar a vida financeira dentro disso. A gente não tem o costume de saber se o que a gente está recolhendo de imposto está certo ou se está errado, se tem alguma isenção para aquilo ali. Então, quando a gente fala sobre o preventivo do registro de marca, é você ter o direito sobre a propriedade daquilo para caso você precise, você já esteja seguro. Porque não existe nada mais frustrante, tanto para a gente que trabalha nessa área, quanto para o cliente, a gente ter que dar esse balde de água fria, falando, olha, o teu nome de marca não está mais disponível, tem que mudar. Não tem como fazer de outro jeito.
Tá, mas eu vou continuar explorando mesmo assim, então eu não vou registrar, beleza? A responsabilidade é sua porque a empresa que tem registro vai te notificar se ela descobrir isso que você está fazendo. E ao mesmo tempo que nada pode acontecer, tudo pode acontecer. É um jogo de sorte e azar ali que você vai pagar para ver. Dessas fofocas que que já acabaram acontecendo ali da Pink, algumas delas, que são às vezes as que mais chocam, é que não é porque você é pequeno que você não tem as proteções que você precisa, mas tem muita empresa gigante que já procurou a Pink, e grande mesmo, nível nacional, com um artista famoso participando, que não tem equipe jurídica e não tem alguém responsável pela propriedade intelectual daquele negócio, que não cuida das criações, que faz lançamentos e acaba dentro desses lançamentos não tendo esse cuidado. Será que eu estou violando uma marca de alguém? Será que isso aqui já está seguro por patente? Será que eu deveria ter feito um planejamento, um contrato, um licenciamento dentro disso daqui? Então isso é uma coisa que me choca dentro desse lugar de fofoca. A gente já teve cliente lá na Pink que durante a reunião começou a se despencar em choro e a gente, meu Deus, o que é que eu faço? Como é que eu explico isso? Não, mas é porque tá tatuado o nome da minha marca. Eu falei, não tem mais como, vai ter que fazer a cobertura da tatuagem, mas a Pink, como uma boa empresa, tem parceria com tatuadores que cobrem logos marcados. Não, mentira, essa parte é mentira. Então, esses detalhes, assim, são muito importantes de você tomar de cuidado, né? Eu falei que eu esqueci a terceira fofoca. A empresa, a tatuagem e... Olha como as palavras têm poder. Sim, devia ter falado, eu vou lembrar a terceira palavra. Já lembro a terceira fofoca e trago para você quentinha ela, assim que ela ficar pronta. Maravilha. E aproveitando esse gancho, né, de impacto e a pessoa chorando e tudo mais, eu vejo muito com o olhar de financeiro contábil, né? Então, a gente pensa o retorno do investimento. E aí você investe em papelaria, em material de divulgação, em produtos, em brindes, em embalagens, e há todo um investimento daquilo. Sim. E aí você pode perder todo aquele investimento e jogar todo aquele material no lixo, né? Eu recentemente, eu tenho um cliente que aqui no escritório, que sabe como é que ele tomou conhecimento que havia uma pessoa praticando a marca dele aqui, inclusive no estado do Paraná? Através do Google, meu negócio. Uhum. Uma pessoa foi na página desse meu cliente e fez uma avaliação uma avaliação ruim. E aí esses meus clientes foram analisar, nossa, mas eu nunca te atendi, e foi procurar entender para saber e solucionar aquela situação negativa. E aí eles descobriram que não, que era uma outra empresa de uma outra região falando sobre com o mesmo nome. E aí tempestivamente eles acionaram a empresa que eles fizeram e fazem esse acompanhamento do registro de marca, porque eles já têm já detêm a propriedade, e fizeram a notificação. E o quanto é importante também essa questão no sentido da avaliação do Google, porque inclusive eles tentaram excluir essa avaliação para comprovar de que não eram as pessoas, e eles tiveram que providenciar o envio dos documentos dizendo que sim, eles eram os detentores, que não havia sido consumado entre a pessoa que tinha avaliado e eles a relação comercial, né, de prestação de serviço. Enfim, toda uma burocracia que, quando a gente tem acompanhamento, faz toda a diferença, né? Aquilo. Mas esse ponto do investimento, hoje em dia eu costumo falar que ele vai até além da fachada, da papelaria, do material que você está construindo, porque isso vai ter um valor considerável. Mas a reputação, o se reestabelecer no mercado, se reposicionar para o seu cliente e mostrar que você tem essa fragilidade de negócio, para mim é um dos piores pontos que você precisa colocar. E hoje em dia também, falando muito sobre o mercado digital, sobre o ambiente digital, a compra de palavra-chave no Google, o ranqueamento que você tem, o site que já está bombando e você já tem todo um lugar
que as pessoas não enxergam, mas é o invisível que tá funcionando. Então, você tem que ter todo esse conhecimento do digital que faz uma diferença significativa quando você perde tudo isso, né? E falando sobre esses casos em que você acaba tendo reclamações ali no Reclame Aqui ou qualquer outro lugar, acontece com mais frequência do que a gente espera. Tem uma notícia recente que a transportadora estava processando as Casas Bahia, porque as Casas Bahia estavam atrasando algumas entregas, e o nome da transportadora da Casas Bahia, só de razão social ali, era o mesmo nome da marca registrada. E eles estavam reclamando lá na marca registrada. Então, gera um problema. Aí você pensa, tá, mas se vai dar problema mesmo com a marca registrada, então não adianta fazer esse registro. Adianta por quê? A mesma coisa que aconteceu com o seu cliente. Se ele não tivesse o registro, o que ele ia fazer? Ele ia correr, registrar a marca, esperar 2 anos para sair, para daí ele tomar uma providência? Não, ele tá com o super trunfo na mão dele, ele tá com o lugar que ele pode pedir aquele direito que é dele, porque a propriedade daquele nome é dele. E é dele em todo o território nacional, dentro desse segmento que ele escolheu fazer essa proteção. Vocês acharam que eu não ia lembrar? Eu lembrei da fofoca. Fofoca é a seguinte: Lady Gaga notifica minha cliente. Inclusive, ainda não era minha cliente, ela ainda era uma amiga. O que essa minha amiga tinha? Ela tinha uma loja, um e-commerce, ela era super fã de divas pop, eis que fazia camisetas com as frases icônicas das divas pop, as fotos das divas pop dentro do lugar dela. Hoje faz até capinha de celular e coisa desse... A marca vai crescendo, né? E aí, Lady Gaga notifica ela e diz: seguinte, quero que você me entregue, tire tudo do ar. Localizei que você está aqui sem autorização divulgando as frases, direito autoral, imagem e tudo mais. E me encaminhe o relatório contábil de tudo que você faturou com os links tal. E mandou uma sequência de links. A gente não está brincando com peixe pequeno. Essas empresas e o jurídico desses negócios fiscaliza o universo da internet através ali dos seus robôs, hoje em dia ainda mais com as IAs, e localiza os e-commerces que estão fazendo isso e notificam. E aí a indenização há de ser paga em relação a isso. Nesse processo que eu falei para ela foi o seguinte: olha, eu assumo desde que a reunião seja feita junto com a Lady Gaga na mesa. Mentira, a Lady Gaga não quis comparecer na notificação, mas a notificação era da Universal, né, pedindo esses direitos. Então, o cuidado que a gente precisa ter, inclusive na hora de pensar no que você está divulgando, é muito importante, porque ali foi a Universal notificando isso. Recentemente, a gente teve uma grande mobilização da internet, faz um ano e meio ou 2 anos, das boleiras brigando contra os times de futebol que estavam indo em cima das boleiras porque as boleiras estavam utilizando o símbolo dos times para vender bolo temático, e o time foi lá e falou assim: para de vender porque a marca é minha, eu não quero que você venda os bolos. Aí a boleira falou: pera lá, eu só sou uma boleira. Como assim o time X vai vir aqui brigar comigo, me notificar e pedir uma indenização? Aí ela foi nas redes sociais e fez um vídeo falando sobre isso, comentário, mobilização e tudo mais. E aí eu falei, realmente, né, pô, já ganha milhões, vai lá reclamar com a boleira? Fomos ver o faturamento da boleira. Boleira faturava R$1.000 utilizando a marca da outra pessoa. Não importa que você já tem um patrimônio gigantesco, você só está fazendo dinheiro por conta da marca dessa outra pessoa. Então você está violando isso de alguma forma. Então, na hora de pensar, inclusive no plano de negócio, a gente traz essas orientações para as pessoas. A gente atendeu um cliente recentemente que faz cenário para teatro, para peças. Ele também faz fantasia de cosplay. Eu falei, enquanto você estiver fazendo uma fantasia de cosplay para a pessoa X, beleza. Agora você colocar uma fantasia do Homem de Ferro na vitrine da sua loja, aqui você já vai ter algum tipo de problema, porque você não tem autorização para poder fazer isso. Então, tudo precisa ser muito bem pensado quando a gente fala de propriedade intelectual, porque tá até para sair um post agora na Pink, no Dia Mundial da Propriedade Intelectual, falando que tudo é propriedade intelectual. O direito da pessoa explorar a marca é propriedade intelectual. O design desse copo, propriedade intelectual. O conteúdo do livro, propriedade intelectual. Então, para onde você olha, é propriedade intelectual. A gente só precisa saber que tudo aquilo tem direito, e esse direito vai ou ele pode ser exigido por quem é dono dele.
E é muito interessante o fato de você ter trazido a questão da transportadora lá, da questão empresarial, porque eu vejo que muitas pessoas às vezes abrem CNPJs e perdem oportunidades comerciais altas, grandes, porque não tem o KNAI específico, porque não tem atividade específica, esse teu caso foi um caso parecido, né? Porque ele poderia ter problema com essa operação, essa relação comercial. E aí, partindo dessa premissa, você enxerga como uma vantagem em termos de como o mercado vê uma empresa que possui o registro da sua marca, ou para você não tem correlação? Eu penso que sim, porque isso faz com que eu, Maiara, vou consumir de um fornecedor ou uma marca que está regular. E isso me traz, via de regra, no compliance, na segurança daquela operação, tranquilidade de que eu não vou ter problema nenhum com relação a essa operação, né? De comercial, mercantil. Então, de que maneira que você enxerga isso, no sentido de você se posicionar como uma autoridade de marca, né? Olha, eu estou correta, eu estou regular, eu ainda tenho a minha marca, a minha propriedade intelectual registrada e formalmente reconhecida perante o mercado internacional ou nacional. Como que você pensa em relação a isso? Boa. Acho que aqui dá até para voltar alguns passos para trás e o que eu falo, e não tenho medo algum de falar isso para o cliente que eu vou atender você vai seguir com esse negócio? Ou pelo menos é a tua pretensão? A gente sabe que às vezes não dá certo. Faliu no primeiro ano. Beleza, acontece. Bora para o próximo empreendimento. Mas se você decidiu que você vai viver daquela sua marca, sempre esse é o momento de fazer o registro, de proteger o teu negócio. E quando eu falo de registro, eu acho importante, eu até mudei muito o meu discurso em cima disso, que é fazer o registro e utilizar o registro. Não adianta engavetar o certificado e forget about lá dentro da tua gaveta. Você precisa usar ele, você registrou para isso. Você tem que impedir que o terceiro comece a utilizar para que você não dilua a sua marca dentro do mercado. Você precisa crescer aquele teu nome de marca com visibilidade para que as pessoas queiram comprar de você, que um influenciador queira fazer campanha, que um investidor chegue para colocar dinheiro, que um dia você desista daquilo ali tudo e você venda aquilo ali porque já tá no tamanho que você queria, agora você quer ir curtir sua vida. Então, sem o registro você não faz nada disso. Quando a gente fala dessa proteção e dessa necessidade, ninguém investe numa marca que não tem proteção. Ou até pode fazer, mas aí é dois tiros no mesmo pé. Por quê? Hoje eu vou lá e compro a Pink. A Pink não tem registro. Aí dali, um mês que eu comprei, paguei uma fortuna pela empresa, chega o dono da Pink e fala, notificada, eu quero os direitos sobre a Pink. Quanto vale a Pink? Quanto você já ganhou com o meu nome? Quem que você consumiu? Que você acabou prospectando de maneira errada? Quanto eu deixei de ganhar porque você está competindo comigo e eu não estava sabendo disso que você estava fazendo. Então, tudo isso é a importância de ter esse negócio protegido, porque você só vai vender para alguém sem o registro se essa pessoa for muito displicente com o negócio que ela está fazendo. É parte do contrato que a cessão da marca é feita junto com a venda dela. Tem a cláusula específica de cessão da propriedade intelectual para quem está comprando, né, o negócio. Então, o investidor vai fazer isso sempre. Com certeza vocês já viram os vídeos do Shark Tank em que ele fala, e aí, a sua marca está registrada? E a pessoa fala, não. Se você sair daqui agora, vai registrar essa sua marca, porque não tem como eu botar dinheiro num negócio que não tem registro. Porque vai dar problema depois. Hoje, a gente tem os influenciadores. Imagine um influenciador fazendo campanha para uma marca sem registro, depois aquela marca é uma marca às vezes fraudulenta, que tem problema, que está violando o direito de outra, vai ser envolvido naquela polêmica. A gente sabe como que é a internet. A internet ela não quer saber quem errou, quem fez certo, quem fez errado. É a fofoca que eles querem ser o primeiro a divulgar e falar o máximo que eles possam fazer daquele limãozinho uma limonada gigante. Então, o registro é quem te dá o poder. E aí você precisa saber usar esse poder. Você precisa usar esse poder falando, a minha marca, numa negociação, a minha marca vale 600 mil, a minha empresa vale mais 1 milhão.
Então é 1 milhão mais os 600 mil. Mais tudo que eu coloquei de intelecto aqui, mais 500. Então tudo isso, inclusive, incorpora num valuation de negócio, quando você vai fazer uma sessão ali, uma venda daquilo. Ou você pode só vender a marca. Ó, quer pegar a Pink? Leva a Pink. Eu fico com a operação, com a estrutura, com as pessoas, com o que eu movimento já aqui dentro. Então, o registro é ter a propriedade. E tendo a propriedade, é você saber usar ela da forma que mais vai fazer sentido para o seu negócio. Enquanto você estiver explorando durante a exploração, se você cansar, poder vender ela para uma outra pessoa com essa segurança que você conquistou. Sim, e faz tanto sentido que um case muito forte de sucesso na parte do registro de marcas é a Coca-Cola, né? Então, a Coca-Cola ela tem um leque de propriedades que foi todo construído e pensado a nível de alcance mundial, porque hoje ela está desde o interior do interior do interior até grandes capitais, né? Então, a gente, beleza, a gente abriu a nossa empresa aqui, a gente tem a ideia da marca aqui, mas aonde que a gente vai alcançar com o nosso sonho, né? E pensando um pouquinho quando nasce esse sonho, o que você, Felipe, falaria para quem hoje está começando uma ideia, assim como você e a tua antiga sócia começaram lá na balada, quando o assunto o que você deve cuidar nesse início? Além de você ter muito oportunamente ter dito que se você pretende viver daquilo, sim. Se você está lidando aquilo como um hobby, talvez não faça tanto sentido você registrar aquela marca, né? O que você falaria para quem está começando hoje? A primeira coisa que eu colocaria... Vamos lá, 3 coisas. A primeira coisa que eu falaria é decisão e botar a cara a tapa. Decidir que é isso que você quer fazer e enfrentar os desafios que vão vir. E os desafios, eles são muitos. Em cada etapa do negócio é um desafio novo. Nos primeiros momentos como que eu vou vencer as contas que vão tá chegando, depois também. E aonde que eu quero chegar, o que eu vou colocar de plano por primeiro, no meu mapa de negócio que eu vou montar ele, né? No meu plano de negócios, quais são as pessoas que eu vou prospectar ou conversar por primeiro, quem são os meus principais parceiros. Então, a estruturação é muito importante. Sentar e se debruçar eu quero chegar aqui, para chegar aqui eu vou fazer todo esse caminho. E claro, o caminho vai ser assim. E assim também, volta um pouco, vai para frente. Mas é importantíssimo essa organização. Não dá para você começar nenhum um negócio, por exemplo, sem mexer num Excel. E eu não digo saber fazer fórmula, em macro. Abrir um Excel para você poder organizar suas ideias, ou ter uma planilha, ou ter um negócio que você consiga olhar e acompanhar o que você está colocando ali dentro, né? Então, planejou, decidiu, sabe o que você quer fazer com aquilo, você vai para a parte das proteções. Um bom contrato, o registro de marca, a abertura do CNPJ, a separação das contas entre CPF e CNPJ, que isso é importantíssimo. Eu tenho casos na família de tios que têm empresa há 40 anos e ainda é uma coisa só. Então, se a empresa está ruim, o CPF está horrível. Se o CPF está horrível, a empresa está horrível, porque é uma coisa só. Teoricamente, você, quando tem essa divisão, a empresa está ruim, está se ferrando para pagar uma conta, o CPF tem que estar bem. Você tem que estar guardando o dinheiro no teu CPF também para que você consiga fazer as coisas do teu CPF. Porque senão você vira num doido que você não consegue saber o que é uma coisa e o que é a outra. Então, acho que organização, estruturação e proteção num combo em que você vai ter que ter tudo isso ali muito bem formado. No começo, não vou ser aqui hipócrita em falar, comecei um negócio, eu já tenho 50 mil reais, eu vou fazer tudo. Eu vou contratar a melhor contabilidade, a melhor empresa de marca, a Pink, vou ir para um contrato assim, assado. A gente começa no freestyle, a gente sabe disso, é impossível que você não comece desse jeito. Mas determinar as metas, e por mais que as metas que sejam pequenas metas, isso precisa estar muito bem organizado, tem que ter um lugar em que você está vislumbrando tudo isso, porque senão você só vai vivendo loucamente ali, você não consegue nem aproveitar as conquistas que você vai fazendo ao longo desse caminho. Então, o que eu falaria
é incrível ter uma empresa, é incrível empreender. E hoje eu até falo que eu empreenderia em qualquer negócio. Isso foi uma descoberta que eu fiz depois da Pink. Há 15 anos, mas vou até entregar a minha idade aqui, agora já estou nessa fase. Há uns 15 anos atrás, eu recebi uma proposta desse meu mesmo melhor amigo que me falou sobre o registro de marca lá atrás, sobre abrir uma empresa com ele. Ele é cabeleireiro e trabalhava, e a ideia dele era prótese capilar, a famosa peruca. E eu falei, que o dinheirinho que eu juntei nos Estados Unidos limpando banheiro, eu vou botar para vender peruca. Como é que eu vou vender peruca? Hoje em dia já poderia, né? Mas não tem como. Não, obrigado, amigo. É legal, não vou. O que eu fiz? Torrei o dinheiro. Torrei o dinheiro com festa, com viagem, enfim. E hoje eu penso, se essa proposta estivesse vindo na minha mesa agora, bora. Porque empreender é você ter o sonho, o negócio, o planejamento, o que você vai fazer, o comercial, o marketing. Empresa é empresa, no final das contas. Todas têm o mesmo modus operandi. Mais criativo, menos criativo, mais quadrado, menos quadrado, com uma liderança mais ríspida ou com uma liderança mais tranquila. Negócio é negócio. Então, o que eu falaria é, decide o que você quer fazer, organiza e protege. E aí, segue o baile que tá tudo conquistado. E eu tenho 2 pontos para contribuir com a tua sugestão, são o seguinte: a gente precisa de pessoas, né? E termos um ecossistema de pessoas que, igualmente o teu amigo te pediu ajuda lá atrás, e aí começou toda essa tua história com a Pink, pessoas e os ambientes farão com que o nosso empreender seja mais favorável ou desfavorável, no sentido de, sim, quem empreende tem um desejo enorme de empreender, porque tem aquela sensação de empresário e tem aquela postura de empresário, só que a gente não faz nada sozinho. Nada mesmo. Há uma sobrecarga, e é utópico, né? A gente pensar, vou empreender porque eu quero trabalhar na praia. Você trabalha de segunda a segunda, 20 horas por dia, porque você tem o desejo de fazer acontecer, e tem pessoas por trás da tua operação que precisam e necessitam que o teu negócio dê certo, porque elas contam financeiramente com a tua operação, e é muito sério quando a gente joga para essa vertente, né? Hoje você falou que é um time lá na Pink de 23 pessoas. Então, são 23 pessoas que dependem da Pink. E fazer sentido aquilo que você acredita, mas que dê certo e que seja planejado e protegido, garante que essas pessoas consigam poder contar com você sempre. Sim. Até o dia que eventualmente baterem suas asas e que forem para novos caminhos. E também compartilho da mesma opinião que a tua, quando o sentido é a estrutura de negócio. Eu, além do grupo, eu também tenho participação societária em outros negócios. Então, eu também sou empresária de outras empresas. E para mim faz sentido, sim, e eu observo e entendo da mesma maneira que a sua. Um negócio é um negócio, independente se você vai vender peruca ou se você vai vender proteção de marca. Você vai vender uma solução. Sim. Então, qual que é a solução que você está entregando? A solução é, sei lá, geladinho no teu condomínio. A solução é entregar uma consultoria jurídica de proteção trabalhista que evite... Tem solução para tudo. E a estrutura de negócio, quando bem definida, é o que vai diferenciar se ela vai ser bem sucedida ou não. Porque a gente começa no amadorismo. Mas se a gente não tem muito bem definido que aquilo vai começar de uma maneira freestyle, mas vai, em algum momento, mudar, virar essa chave para deixar de ser eu presa e amadora para profissionalizar o negócio, é que faz toda o sentido para mim, Maiara. Não sei para você. 100%. Você falando, até veio vários exemplos na minha cabeça de quando você começa um negócio. Vamos voltar lá no começo da Pink. O que a Pink faz? Proteção criativa, registro de marca. Hoje eu não registro mais marca. Eu não deposito mais uma marca no INPI. Às vezes acontece. Mas você não tá mais isso. Você vai para a parte de gestão de processo, gestão de pessoas e o que eu faço para esse negócio continuar dando certo? Para onde é que eu vou ano que vem? Para onde é que eu vou amanhã? O cara que começou os
mercadinho de condomínio. Ah, mercadinho de condomínio. Eu tenho que descer para ir lá no mercadinho da rua, porque não é um mercadinho aqui dentro. E ele começou o quê? Fazendo a cotação, comprando os melhores produtos, colocando, organizando. Não. Hoje ele tem um mercadinho em cada condomínio da cidade. Ele não está mais focado em mercadinho. Ele está focado em organizar os gestores desses mercadinhos, entender se estão fazendo certo, se estão fazendo errado, organizando o financeiro. Então, você começa um negócio de geladinho na praia. Você começou a vender geladinho na praia. É o teu carrinho, teu geladinho e pronto. De repente você tem 2 carrinhos, 3 carrinhos, 4 carrinhos. Esquece que teu ponto é vender geladinho. A gente tem a dona da Sodier Doces, que inclusive teve problemas com o registro de marca no começo, chamava a Sensações, recebeu uma oposição da Nestlé para que ela trocasse o nome, trocou o nome para Sensações e no começo ela fazia bolo e tinha suas franquias. Hoje, ela não trabalha mais vendendo bolo, ela trabalha na diretoria ou no conselho da Sodier, mas organizando todo esse império do bolo que ela criou. Então você começa com um sonho, o princípio é aquele, mas depois é gestão de negócio. Depois é gestão daquilo que você plantou e floresceu. E aí teu grande objetivo, ou pelo menos o meu grande objetivo, é conseguir pessoas que peguem esse lugar, esse meu lugar, e trabalhem para que aquilo ali aconteça. E é claro que a nossa cabeça nunca vai desligar. Então, quando a gente fala sobre o empresário, o empreendedor, é sobre isso. Eu tenho lá a empresa com meus gerentes, os meus diretores, mas se eu já não tiver zilionário, quando eu estiver tomando banho, lavando a cabeça, fazendo a minha hidratação, eu vou pensar, será que a conta vai fechar esse mês? Quanto será que vai sobrar de dinheiro? Será que vou pegar um dinheiro aqui ou será que não vai dar? Vou ter que pagar todo mundo antes. Sempre vem esses pensamentos ali. E é nesse lugar que eu digo que você pode estar na praia 30, 40 dias, porque você é o dono do negócio, mas vão te ligar, o teu computador vai ter que ser aberto, a tua cabeça não vai descansar, você vai ter que lidar com um problema que do nada caiu no seu colo, e esse às vezes é o lugar que falta um olhar do que você tem dentro da empresa ser empresário, né? Da profissão ser o empresário ali daquela coisa. Mas é um desafio gostoso. É aquele frio na barriga todo dia, né? Todo dia sair, arrumar o topete, que às vezes não fica para cima, e falar, tá, hoje, quais serão as buchas que resolverei? Porque no final das contas você tá ali, né? Não vai apagar fogo o dia inteiro, mas é todo dia um serviço novo, um trabalho novo. Você nunca vai fazer a mesma coisa. Sempre tem uma coisinha nova que você vai ter que estudar, ou pensar, ou analisar e entender daquilo, né? E a gente vai se desenvolvendo, né? Quando a gente começa um negócio, a gente está muito cru, a gente é muito bom naquilo que é a atividade fim, né? A solução. Mas o CNPJ, né? A profissão empresário, ela precisa de diversas outras skills que não necessariamente a gente precisa desenvolver, mas a gente precisa de pessoas que tenham aquelas skills muito bem definidas para conseguirem fazer por nós da mesma maneira como se nós estivéssemos fazendo, caso a gente tivesse tempo e interesse em aprendermos aquela determinada skill. Então, eu costumo falar com as clientes e com os clientes lá do escritório que é exatamente isso. Eu me inclino mais para a parte analítica financeira e contábil do meu negócio. Óbvio, isso é porque eu me formei, me capacitei nessa área, mas eu também me interesso pela parte comercial, só que eu não sou boa no comercial. Eu também me interesso na parte de gestão, mas ainda também preciso me desenvolver com a parte de gestão. Então, assim, tudo a gente avaliar essa autoanálise empresarial e de CPF é muito importante para que a gente saiba tomar decisões com clareza em negócios e como CPFs, né? Felipe, Maiara, eu quero aprender isso? Não quero. Então eu vou... Ou às vezes até eu preciso, né? Que querer, às vezes a gente até quer, mas eu preciso e eu consigo aprender isso agora. Tem esse Nesse espaço. momento, exato. Então eu me conectar com pessoas que saibam, que estão fazendo, faz todo o sentido, né? E para a gente resumir todo esse papo, essa conversa num resumão, assim,
portfólio de soluções que a Pink hoje oferece, porque a propriedade intelectual hoje é uma das vertentes e soluções que hoje a Pink oferece. E eu sei que temos outras soluções, né? De que maneira que quem nos assistiu até aqui consegue contratar, consegue consumir da Pink no portfólio e no cardápio de soluções que vocês oferecem hoje. Perfeito. A gente falou bastante aqui sobre empresas, sobre empresários, sobre marca, e se você está no ramo dos negócios, se você tem uma marca, uma empresa no CPF, no CNPJ, com mais sócios, sozinho, dentro de tudo isso a gente tem uma solução específica para a tua necessidade, para a tua dor. Seja a proteção da marca no registro, seja a verificação do contrato que você quer fazer, seja na cessão dessa marca para alguém que está querendo comprar, dentro das outras frentes, patente, se você está desenvolvendo algum produto novo, então uma solução técnica para um problema técnico, uma patente. Desenvolveu um copo lindo, maravilhoso como esse, você vai lá e faz um desenho industrial, a gente tem a proteção para os desenhos industriais. Direitos autorais, então violação de música, de foto, de estampa de roupa, dentro da parte de direitos autorais, a gente tem a solução para isso. A gente tem o software, o Pink Docs, que faz a proteção sozinha. Assim como eu falei que a Pink é você cria e a gente protege, no Pink Docs é você cria e você protege. Você acessa o Pink Docs e gera a sua prova de autoria para sua estampa, para sua música, para o logo que você criou para o seu cliente, ele vai transformar em marca, mas antes de virar marca, ela é uma criação autoral. Então, é uma criação, faz parte, saiu da tua cabecinha uma ideia, ela veio para o mundo, ela é palpável no mundo corpóreo, a gente tem a solução para isso. Se não entregarmos com o time interno da Pink, a gente entrega com algum dos nossos parceiros. Inclusive, a Mai, como nossa parceira da parte contábil, é quem a gente indica para poder fazer toda a parte contábil e financeira. Nós temos parceiros internacionais que cuidam dos registros internacionais. A gente tem a parte trabalhista, então empresário, vai ter que ter essas soluções. Então a gente tem o contato que resolve esse problema. Então, o grande ponto lá nenhum cliente aqui sai sem a solução. Inclusive, quando a marca está indisponível, não tem como registrar, ele sai de lá com a solução. Não é, meu querido Joãozinho, não está disponível, procura outro nome. Joãozinho, tua marca está indisponível. A gente tem duas opções. Dá para pensar num complemento ou você quer falar aqui com a nossa parceira do naming, que vai desenvolver um novo nome para você, que vai ter, inclusive, muito mais a ver com o teu negócio. Então, a Pink é esse hub de soluções criativas voltados à proteção de negócio. Bacana. E hoje, para a gente conhecer o trabalho e para fazer parte dessa comunidade, precisa ser cliente ou não necessariamente? Hoje, o Pink Circle, que é a nossa comunidade, é só para os clientes Pink. Inclusive, a gente vai ter um encontro no dia 6, falando sobre gestão operacional, que foi a votação que teve essa semana, que o pessoal quer saber sobre gestão operacional. Então, o Pink Circle é para isso. Mas o Pink Company, que é o nosso programa de parceiros, aí ali dentro a gente tem uma conversa, a gente entende se faz sentido, se tem essa sinergia, e aí os parceiros do Company não necessariamente são nossos clientes, porque o que eles entregam é uma solução que alguma das outras pessoas do Company não entregam. E dentro desses nossos parceiros do Company, eu sempre gosto de ter pelo menos 2 ou 3 parceiros na mesma área, porque eu nunca falo só veja com tal pessoa. Porque a gente sabe que o fit precisa ser um fit também com a outra empresa, né? Então, eu quero alguém de marketing. Você quer mais sério, mais criativo ou mais operacional? Eu gosto do operacional. Eu quero o roteiro, o dia, o vídeo. Gravei, fim, tchau. Não, eu quero o brainstorm, eu quero mesa bagunçada, eu quero post-it. Então, a gente passa pelo menos 3 indicações, a pessoa se reúne e cada um que venda o seu peixe no final das contas, porque precisa ter esse outro lugar ali, né? Porque aí a gente acaba, inclusive, não tendo problemas com esses parceiros, porque a pessoa mesmo escolhe. Eu confio nesses 3. Você escolhe qual você vai confiar mais. E faz parte essa curadoria, né? Eu, como empresário, conheço muitos fornecedores e soluções de negócio. E faz muito sentido o que você falou com relação a essa conexão. Você se aproxima das pessoas que você confia, que você se identifica, que você tem afinidade, e prestadores de serviço são pessoas, né? Sim, são sim. soluções, mas são pessoas. E eu quero
agradecer você por ter aceito o nosso convite, por ter contado um pouco da trajetória da Pink, por ter conseguido passar um pouco de conhecimento para quem nos ouviu até aqui. E eu queria alinhavar tudo isso com uma reflexão, né? Se você hoje que ouviu até aqui crescesse 10 vezes o que você é hoje, o quão relevante 10 vezes o que você representa hoje seria quando o assunto é proteção, quando o assunto é profissionalizar o seu negócio, né? E eu acho que saber o que o nosso negócio e aonde a gente quer chegar daqui a 5, 10, 15, 20 anos é que faz toda a diferença nas nossas decisões do hoje. Então, hoje pode não fazer sentido Sim. aquele determinado passo, mas o quanto faria sentido a gente dar esse passo lá quando estivermos 10, 15, 20 anos mais velhos e trabalhando para o nosso negócio. Então, quero te agradecer do fundo do meu coração Muito por obrigado. ter compartilhado de uma forma muito generosa tudo o que você sabe e convidar vocês que nos assistiram para conhecer um pouquinho do Fê, CPF, CNPJ e da Pink, que vocês vão se amarrar. Boa. Mãe, obrigado de novo pelo convite. Foi uma honra trocar essa ideia com você. Gosto muito sempre de falar sobre isso, de falar sobre o empreender em si. Então, obrigado de novo pelo convite e que o podcast seja aí um grande sucesso e mais pessoas possam vir aqui contar histórias e influenciar as pessoas que vão assistir depois. Obrigada. Tchau. Esse podcast foi produzido por Triplay Films.